tem 4 pontos que são alguns dos principais do código, que, por exemplo, você não pode ter miscigenação de raças. Aí você tem no Babyface a Chico, que ela é basicamente o único link que fica na vida da protagonista do que era o passado dela e do que é o presente dela agora, né? Uma personagem negra e que tá ali presente no filme inteiro. Que ela não parece tão importante se você para pra pensar na quantidade de vezes que ela aparece, mas ela é esse único link que ela tem. Ela tá ali acompanhando, ela sabe o que tá acontecendo desde o início. Desde a primeira vez que a gente vê realmente ela começando a usar os homens, né, que é quando elas estão no trem, e aí tem a primeira vez que tem a prostituição, assim, que fica na cara, embora não seja tão na cara, né, porque é uma sutileza de uma época. Ela tira uma luva, né, uma luva que cai. Sim, é tudo muito sutil. Muito mais. O Bonequinho de Luxo, que já em 61, já tá no final do código, ele já tá bem em declínio, ninguém tá mais seguindo também, ele é muito parecido nesse sentido, né. Se você chega e joga essa discussão, mas a Holly Golightly era uma prostituta. É muito estranho, né? Não, parece que não soa bem, mas é exatamente isso. Porque realmente você está tratando ainda desse tema com muita sutileza. Mas esse primeiro momento lá que a Chico já está presente, então ela sabe o que vai acontecendo o tempo inteiro. Então tem essa personagem que é de outra raça que está ali, já é um dos pontos que vai... Esse outro ponto do criminoso, né? Que o criminoso ele não pode ser simpático ao público. Mas ela é uma criminosa, realmente. Desde o começo a própria prostituição, que é ilegal, ela tá andando no trem e ela devia pagar e ela não está pagando. Entra de penetra ali no vagão. Então, tem várias ações, assim, criminosas e em nenhum momento a gente vê ela como uma vilã. E vale lembrar que o pai dela, que talvez seja o grande vilão do filme, né, que é quem a prostitui e quem vende ela para aqueles homens que frequentam um bar, ele é dono de um bar, né? E é na época da lei seca. Eu acho que tem uma coisa de um policial ali no começo, né, que faz vista grossa em troca de... enfim, né, a gente sabe o que é que ele ia fazer. Esse é o terceiro ponto, inclusive, que é o desrespeito à autoridade, não pode ter. E aí a gente tem um personagem logo no começo, quando a gente descobre que o pai sempre vendeu a filha, né, pra se manter ali. Tem um cara que fica no ar, que ele é uma pessoa importante, que ele tem influência com a polícia e que tenta se aproveitar dela e ela não deixa, e aí ele já sai falando pro pai dela, acabou a proteção da polícia aqui. Então assim, você está mostrando que a autoridade está sendo corrupta. Terceiro ponto que pega aí, que está na lei, no código, e que eles completamente atropelam, assim. E a questão do adultério sensual, que não pode. Se está acontecendo um adultério, então ele tem que ser tratado como uma coisa bem errada, não pode ter paixão. Bárbara Stanwyck, né? Como você trata no adultério sem ser sensual com Bárbara Stanwyck no elenco, mas assim, enfim, tem vários homens com quem ela se envolve que são casados, mas todas as cenas são muito sensuais, realmente, assim, muito sensuais, assim, pra época, né? Que, inclusive, você vai assistir a versão sem cortes e você sabe que, obviamente, que é uma situação de prostituição e tudo mais, mas as insinuações de sexo são muito, muito leves, mas na época ainda houve cortes dessas cenas de insinuação. Colinha Ernest Lubitsch aí, né? E até quem era o responsável pela censura era um cara que todo mundo sabia que era antissemita, então assim, era tudo muito esquisito, tudo muito... O próprio Reis era pastor presbiteriano, né? Então assim, já tirou a neutralidade do código no momento que ele foi criado, né? Como é que vocês enxergam essa influência do cinema dos anos 30 nas décadas seguintes, né? Principalmente no pós-guerra, sei lá. Nem tanto nos anos 40, como eu falei, né, no começo, que foi uma época que as pessoas queriam realmente usar o cinema como escape. Mas como é que esse cinema, enfim, chegou nos anos 70, ali nos anos 60, principalmente no contexto americano? Como é que vocês enxergam essa influência depois? Bom, o código ele deixa de existir justamente em 69 já, final dos anos 60, mas ele já entra em declínio bem antes. E a gente vai vendo, o Bonequinho de Luxo eu acho que ele é muito, muito... Tudo bem que ele é baseado num livro, mas é só baseado, realmente. A adaptação não é uma adaptação fiel ao conteúdo do livro. Então é um filme que ele já pega um pouco do estilo, e é um filme de comédia romântica, assim, não é um filme de gangster, um filme de horror, um filme noir, que é realmente esses gêneros que estavam fixos ali que surgiram nos anos 30.
Eu acho que é esse momento assim, podemos voltar a fazer o que a gente queria fazer e que essas pessoas fizeram nesse período tão curto do início dos anos 30. Mas tem uma influência temática que vem aí, principalmente nos anos 70, né? Esses temas mais cabeludos, mais complicados, eles estão de volta ali nos anos 70, final dos anos 60, final dos anos 70, com um tom que se desejava ter nos anos 30, né? Sim, um tom muito mais finalmente pesado, volta essa liberdade, né? E é exatamente isso, assim, é a volta dessa liberdade, eles podem finalmente produzir filmes nesse estilo de novo e se você teve praticamente 20 anos sem nada nesse estilo acontecendo, filmes mais tranquilos e mais seguindo essa lei, filmes mais adequados à família tradicional, então agora você vai finalmente poder voltar a fazer aquilo e voltar a todo vapor. O interessante é porque isso morre nos anos 80. Né? Isso morre no começo dos anos 80, quando entra Reagan, e Reagan cria volta esse moralismo dos anos 30, mas travestido e muito inserido dentro da cultura pop, né? Vira uma cultura pop e um cinema extremamente conservador, o cinema americano, se a gente reparar nisso. E nesses saltos do tempo, a gente tem um respirar de novo nos anos 90 só, né? Enfim, essa vontade de criar narrativas com liberdade, né? Executar temas com esse propósito, eles, apesar da história atrapalhar, né, eles vão quicando pelas décadas, né? Sim. Acho que sim, das grandes marcas, né, do cinema da década de 30 é exatamente o surgimento, não só o surgimento, né, porque na verdade o gênero cinematográfico já existia, mas um certo amadurecimento. O musical é um gênero que surge, né, que não existia antes, até porque não tinha muito como existir. Mas é a partir daí que, de certa forma, se passa a se preocupar mais, pelo menos dentro da indústria, em não só contar uma história, né, um roteiro, mas de como que vai se contar. E os desdobramentos tecnológicos mesmo, né? E a linguagem evolui muito, né? Isso culmina ali até a década de 40, quando o Orson Welles faz o Cidadão Kane. É verdade. E o filme noir, enfim. Mas de como que a chegada do som do cinema mesmo o som vai mudar a imagem, né? Sim, muitos atores perdendo emprego também. Não, tem os atores que perdem emprego com a chegada do som e tem os atores que perdem emprego com o Código Reis. Tem alguns atores que simplesmente... A Barbara Stanwyck foi uma das atrizes que continuou nesse meio de personagens completamente diferentes do que ela fazia nesse início de carreira. Cerca de 10 anos depois ela ia fazer o Pacto de Sangue, né? Que é uma outra mulher complicada, né? Meio que não é bem uma vilã, mas enfim, ela fez vários personagens femininos complexos. Mas aí, ao mesmo tempo, alguns atores simplesmente desapareceram da cena de Hollywood. A gente nunca vai saber assim, o potencial deles, porque eles surgiram nessa época dessa liberdade, desse trechinho minúsculo em que os estúdios estão produzindo o que eles querem. E logo em seguida eles somem, eles não continuam. E aí a gente, quem sabe o que a gente perdeu e quantas Barbara Stanwicks nós não perdemos. O próprio Todd Browning dos Monstros, que foi um filme que a gente exibiu aqui no TV Cine, é o cara que dirigiu Drácula, enfim. Era uma figura conhecida no cinema de horror, mas depois de ter feito Monstros, que foi um filme extremamente transgressor na época, ele tratava de deformidades. No filme, os monstros, né, essas pessoas... que são aberrações mesmo, eles são os heróis do filme. Isso é uma inversão, né, de chave, uma coisa muito interessante. A conversa tá boa, mas a gente vai ter que ir pro intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Bem-vindos novamente ao TV Cine Dragão, continuando a conversa com a Marina Moraes sobre o cinema dos anos 30, e vimos hoje Babyface. E eu queria saber de ti, o que é que você acha desse final? Eu não gosto muito desse final. Não tá de acordo com ele. Não, mas é compreensível pra época que tem esse final, que haja esse final de redenção dela, de uma mudança no comportamento dela, né? Tudo bem que o código ainda não estava em vigor de verdade, mas também pedir um pouco demais que o filme fosse passado com ela vivendo a vida dela ainda daquela forma transgressora e que ia ficar tudo bem para ir pro cinema. Acho que tem um pouco disso aí, dessa prisão também, desse final. Acho que não é tanto uma escolha criativa. Mas é também algo que era muito comum você ver no cinema na época. Hoje em dia a gente tem mais essa facilidade de quebrar esse final feliz, final ideal, final romântico, né? Mas o final do filme é isso. A gente vê um personagem que está o tempo todo
subindo e fazendo... Ela é um pouco maliciosa, né? Assim, você vê que tem logo o grande impacto do filme, que é quando acontecem as duas mortes, né? Que um ex-amante pega ela com um novo amante e mata ele. Inclusive violência, né? Arma, assassinato, relação extraconjugal. Tudo numa cena só. Tudo numa cena só. E a gente vê um pouco da malícia, assim, de ela deixar um pouco as coisas acontecerem. Então é esquisito você pensar que esse personagem que já foi criado, assim, né? Realmente, porque tem esse histórico com o pai. Então a inocência dela já se perdeu há muito tempo. Que é o que acontece com alguns dos adolescentes, das crianças que estão nesse período nos Estados Unidos, né, também. Sim. Então, assim, é estranho a reviravolta das coisas, como ela de repente percebe que ela ama o recém-marido e resolve abrir mão de toda a fortuna que ela pode ter sozinha, que ela já tá fugindo pra Paris. Ela esboça uma reação que pra ela seria natural, né, mas aí depois ela volta atrás. Isso é muito a mão da censura, né? Cortando ali as asinhas do roteirista do filme. Sim, porque até em vários momentos do filme, principalmente do meio pro final, porque é um filme curto, então o primeiro ato de apresentação ele é bem rápido, fluido, a gente já entende ali o contexto muito fácil. E desde que ela começa essa ascensão social através do sexo, né, e que a gente vai acompanhando essa câmera, vendo ela subindo ali, sempre vão acontecendo coisas que parece que tudo está perdido, mas não, ela já tem uma carta na manga para solucionar aquilo ali, né? Sempre tem um cara mais rico ou mais importante com quem ela pode se relacionar ali. Até quando, acho que, de certa forma, um midpoint ali, né? Quando acontecem essas mortes e aí ela vai até o banco e diz, tem um diário falando sobre minha relação com eles e como era aqui no banco e uma revista está querendo comprar, eu não quero vender, mas vou ter que vender para ter dinheiro para me sustentar e começar uma nova vida. E aí os banqueiros todos só querem se livrar dela, né? Então ela até pede um dinheiro mais alto do que o que eles oferecem, eles, tudo bem, e já estão prestes a dar $15 mil para ela, que naquela época $15 mil era bastante, né? E aí já estão dispostos a dar um grande dinheiro para ela só sumir e deixar eles em paz ali, não. E aí vem esse outro cara, que é o cara que vai mudar tudo, vai mudar a vida dela, e que, não, por que você só quer recomeçar, né? Você acha que ia ser errado pegar esse dinheiro? Então vá até Paris, trabalhar na nossa filial lá. Então, e aí já passa um bom tempo até eles se verem de novo, mas ela já tem esse plano de encantar ele, né? De seduzir ele.